Na primeira década do século XX, os quadrinhos em forma de charge, cartoons ou tiras, eles ganham o espaço dos jornais. Agora, não somente para ilustrar editoriais e notícias, mas como parte integrante e autônoma nas edições, principalmente nos domingos, nas edições dominicais. Nos Estados Unidos chamavam de Sunday Comics. E no Brasil, a edição do domingo do jornal O Globo, por exemplo, trazia o suplemento Globo Juvenil. Pela facilidade de impressão, editoração e distribuição, e principalmente pelo grande público interessado nas histórias em quadrinhos, que crescia a cada ano, surgiram muitas editoras especializadas em histórias em quadrinhos, que lançam no mercado mundial suas HQs de humor, de aventura, de super-heróis, que alimentavam o universo mágico das crianças, dos adolescentes e, claro, também dos adultos. Vale registrar aqui que no Brasil nós temos um fenômeno que é a revista Tico Tico, com seus personagens Reco Reco, Bolão e Azeitona, uma criação do caricaturista cearense Luiz Sá, que ficou nas bancas, a Tico Tico ficou nas bancas desde 1905 até os anos 60. Interessante demais. A partir dos anos 30 e até os dias atuais, a gente sabe que as HQs, as histórias em quadrinhos, é um entretenimento que pode promover o gosto pela leitura em crianças e adolescentes. A gente sabe disso. Mas começaram a desconfiar que as histórias em quadrinhos exerciam um poder maléfico no comportamento juvenil, com aqueles heróis mascarados, antropomorfizados. Ixi, poderiam desviar o olhar delas, das crianças e dos adolescentes, desviar das leituras mais sadias, no caso, as obras literárias. E essa foi a tese defendida pelo psiquiatra alemão Friedrich Werthmann, que em 1954 publicou seu livro A Sedução dos Inocentes, que descrevia em detalhes os efeitos nefastos dos gibis sobre as crianças. Ele dizia o seguinte, que fomentava a delinquência juvenil, a desobediência aos pais, os desvios de comportamento, etc. Um monte de besteira. Com a publicação de A Sedução dos Inocentes, revistinhas foram queimadas em público no estado de Nova York, lá nos Estados Unidos. Essa demonização das HQs foi temporária, claro. Mas talvez por isso mesmo, e não somente por isso, é que o interesse do público adulto pelas HQs cresceu ainda mais. E um novo filão foi descoberto: as histórias em quadrinhos para adultos. Na publicação de quadrinhos direcionados para o público adulto, nos Estados Unidos a gente tem um nome fantástico, que é o Will Eisner, com suas narrativas e desenhos surpreendentes, principalmente naquela revista do seu personagem Pirate, e quem mantém, ele também é um teórico, o Will Eisner. Ele foi responsável pelo conceito de quadrinhos como arte sequencial, aquela uma sequência de vinhetas colocadas lado a lado. Aqui no Brasil, a gente pode citar nesse fenômeno que foram as HQs para adultos, a gente pode citar o Laerte, o Angeli, com sua rebordose e outros personagens fantásticos. O Jaguar, o Enfio, o Enfio do Fradim e da Graúna. O Enfio era um dos mais ferozes críticos da ditadura militar, dentre outros, né? E que exploraram com muito humor, somente com inteligência, as HQs em forma de cartoons, charges, tirinhas e mesmo as revistas completas. Hoje, no mundo todo, as HQs, as histórias em quadrinhos, elas são produzidas em grande escala para um público variado de crianças, adolescentes e adultos. E é considerada hoje a nona arte. Aliás, as HQs e o cinema são as únicas artes que surgiram no século XX. Só vamos recapitular aqui. A primeira arte é a música, que explora o som. A segunda arte é a dança, com movimento. A terceira arte é a pintura, a cor. A quarta arte é a escultura, volume. A quinta arte, o teatro, a representação. A sexta arte, a literatura, a palavra.
A sétima arte, o cinema, a integração dos elementos de todas as outras artes. A oitava arte é a fotografia, a imagem. A nona arte, quadrinhos, cor, palavra e imagem. Aqui a gente encerra a nossa segunda aula, que deu sequência àquela primeira lá, viu? A gente volta na terceira aula das histórias em quadrinhos, uma história resumida da arte dos quadrinhos. Até mais.